dentro do reino, a gente não define tamanho pela quantidade ou pelo espaço. A gente define pelo chamado, que é uma honra a gente estar no chamado, onde Deus nos chamou para cumprir um propósito dele. Porque quando você serve pessoas, Lelê, automaticamente as pessoas vão te servir. Automaticamente, quando você respeita as pessoas, elas vão respeitar você. Quando você vê a autoridade em áreas de pessoas e você escuta elas, automaticamente elas vão te ouvir. Amém. Então, eu acredito que ser líder é você estar disponível para as pessoas. É você ser um centro, não só de distribuição, mas um centro acolhedor. Amém. Onde você vai ensinar as pessoas que servir é aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Seja muito bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs. Nosso Pod na Visão está começando agora, certo, princesa? Sim. E nada mais, nada menos do que 2 líderes dessa vez, que são os nossos convidados especiais nesse primeiro programa. Quem seria? Pastor Newton e a Renata. Sejam muito bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa história e poder estar trocando uma ideia aqui nesse primeiro episódio aqui do Jovem na Visão. Tô muito feliz. Podcast é isso, uma trocada de ideia, né? E o Pod na Visão já é um lance muito mais descontraído, muito mais jovem. Então, verdadeiramente, vamos falar muito aqui de Cristo, vamos falar muito sobre a Bíblia, vamos falar mais tudo na visão dos jovens. Então, essa é a parte do Pod na Visão. Certo? E a primeira pergunta é... que os nossos jovens entendam a visão do ministério e dos nossos pastores. Falando em ministério, nosso ministério é Verbo da Vida, Bairro do Limão. Isso. Então, para você que não acompanha ainda, segue nós na rede social, Verbo da Vida, Bairro do Limão, e o Pod na Visão começa agora. Qual é a primeira pergunta? Como foi para vocês o início do ministério? Como vocês entenderam o chamado? Você quer falar? Pode começar. Na verdade, a gente pegou o bonde andando, porque quando esse projeto nasceu no coração de Deus, a gente não sabia que éramos nós que íamos assumir. E quando as coisas já estavam caminhando, o pastor Nelson, uma semana e meia antes, fez uma reunião conosco, com vocês, e com a Aline mais o Fábio, dizendo que quem ia assumir ia ser o Newton. Então, assim, a princípio, no meu caso, né, com certeza foi diferente para o Newton, foi assustador, mas eu creio numa graça que há sobre nós para poder nos suportar em todo esse caminho, aquela que nos sustenta, aquela que vai nos direcionar, mas a princípio foi assustador. E de lá para cá eu tenho visto o desenvolvimento desse chamado, desse propósito, porque eu não imaginava um dia, lá atrás, que um dia eu seria esposa de pastor. Não era isso que eu tinha projetado, não era esse o meu sonho, mas a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida por inteiro. Então, inclusive, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sonha passa a ser a vontade dele. E hoje eu vejo uma graça nos suportando, nos levantando, nos equipando e nos habilitando para isso. Hoje o senhor é o pastor da Verbo da Vida, Bairro do Limão, né? E aqui a Renata falou da seguinte forma, que foi um projeto nascido no coração de Deus. E quando o pastor Nelson, né, que foi que filiou, é isso? É assim que fala? Que nos enviou para cá, acredito que na sua cabeça começou a passar assim, eu tô pronto ou não tô pronto? O frio na barriga bateu, ou o que aconteceu? Ou você sentia fortificado pelo Senhor? Não. Na verdade, acho que até a Jéssica, ela perguntou a respeito de chamado mesmo, né? Quando nós nos sentimos chamados. Na verdade, pode parecer uma loucura, mas desde pequeno eu sabia que eu tinha um chamado. Que Deus tinha me chamado para algo e algo grande. E dentro do reino, a gente não define tamanho pela quantidade ou pelo espaço. A gente define pelo chamado, que é uma honra a gente estar no chamado, onde Deus nos chamou para cumprir um propósito dele. Mas eu sempre tive essa convicção, na verdade, inclusive, eu era piada em casa, em alguns lugares, até pelo fato de ser alguém que não é muito padrão, né, de um pastor, estereótipo, forma de falar e etc. Mas eu sempre tive essa convicção. E quando
a gente começou esse trabalho, que foi nos Verbos no Lar, a gente não tinha pretensão de que isso virasse uma igreja, né? Mas até hoje, se você me perguntar, às vezes eu Não sabe como aconteceu. A gente não sabe, a gente tem uma convicção que foi o Senhor, até porque Amém. vocês mesmos têm acompanhado. Tudo que a gente faz aqui é muito leve. O fato de ser leve não é que não tem trabalho, mas as coisas fluem quando a gente se coloca numa posição. O exemplo é essa estrutura e é esse programa que está surgindo hoje, que é o Não Jovem poderia Navegão ser melhor, né? Podcast. O primeiro podcast Exatamente. ser com os donos deles, né? Exatamente. Aí, não Então, poderia ser melhor. E aí eu acho que essa convicção, ela é aflorada quando essas coisas acontecem. Quando a gente vê a igreja crescendo, quando a gente vê a igreja prosperando, quando a gente vê ajustes acontecendo, o E não Senhor só colocando a isso, mão. a questão das pessoas. Porque algo que eu creio que nos ajuda a desenvolver, porque nós também estamos sendo desenvolvidos, Sim. nós também estamos sendo esticados. Sim, Nós não chegamos aqui prontos. sim. Isso é um fato. Não Chegamos com o coração disponível. Exato. É isso. Boa. Com muita disposição. É isso. Disponíveis para a obra. Um dia nós dissemos sim. Sim. E quando a gente se deparou com um conjunto de pessoas que pensava totalmente diferente daquilo que nós estávamos trazendo para eles, e hoje a gente vê o despertar, o crescimento, o Todos falando a desenvolvimento, mesma coisa. a crendo maneira nas de mesmas como coisas. eles se movimentam hoje, cara, isso É gratificante. extraordinário. É extraordinário. É. Falando sobre esse sim que vocês falaram que deu para o Senhor, a gente acompanhando, o que realmente me fascina como assim, vamos fazer com excelência para o Senhor. E eu vejo que isso resplandece em vocês. De uma tal forma que é contagiante, de se não for feito com excelência, não adianta. Sim. E eu percebi uma coisa também, que o inimigo às vezes ele tenta fazer da seguinte forma, ele tenta colocar mais coisas para você fazer, ele vai Nos distrair. te distrair com mais coisas para você falar assim, não, você pode mais para o mundo, você pode produzir mais para o mundo, e automaticamente você vai fazendo as coisas de Deus com menos prioridade, e isso vai acabando com a excelência. Quando você prioriza Deus, você sempre vai fazer com excelência. Correto? Sim. A próxima pergunta qual que é? Mas eu fiquei com uma dúvida, pastor. O senhor falou do início, né? Como todo início, sempre tem os desafios. E qual foi o maior desafio hoje, na visão de vocês, enfrentado no início? O preconceito. Acho que é o maior desafio que a gente, pelo menos eu, falando Newton, sinto até hoje, assim, Preconceito entre preconceito. ministérios ou preconceito entre os crentes mesmo ou o pessoal do mundo, só pra galera que tá assistindo a gente entender. Na verdade, lidar com o mundo é tranquilo, né? Mas com as pessoas do mundo, às vezes eles são mais receptíveis e muito mais solidários do que O próprio reino. o próprio cristão, entendeu? Sim. Mas a gente veio para quebrar isso, né? Essa cultura, né? A gente costuma dizer que nós aqui do Verbo da Vida Limão somos aqueles que ninguém aposta nada, mas Os improváveis. Os improváveis, mas o Senhor tem apostado em nós e a gente tem Amém. feito aquilo que o Senhor tem nos mandado. Mas Amém. eu acho que a grande dificuldade é essa, assim. Mas com o tempo, eu acredito que com o tempo nós temos mostrado e vamos continuar mostrando o coração inclinado ao Senhor. E a gente tem uma convicção, quem nos promove sempre vai ser o Senhor. Nós não Amém. dependemos de homens para nos promover, mas o Senhor vai nos promover. E graças a Deus que a gente tem uma liderança que pega junto com a gente e Glória a tem Deus. acreditado no nosso trabalho. Sim. Falando em liderar, eu sei que liderar é um pouco difícil para qualquer pessoa, Sim. mas dá para ver nitidamente que tem pessoas que nascem com essa liderança dentro de si, como dá para ver perfeitamente em vocês. Só que como que é liderar junto em casais, né? Em casal, né? Porque assim, teoricamente, aqui é um casal também, Sim. Jéssica e Lelê, mas às vezes há uma divergência, ou às vezes não, tudo sempre flui muito bem, Não. sempre vai tudo muito certo. Ou vocês dividem as Vamos deixar, tarefas. vamos deixar a Renata Eu vou falar, responder. é mais fácil, né? Assim, você falou a respeito de pessoas que nascem já com essa predisposição em liderar. Newton é assim. Eu não. Eu tenho muita dificuldade.
em liderar, em tomar a frente, em delegar. Eu tenho essa dificuldade. Eu precisei e ainda estou nesse caminho de ser esticada para poder aprender, para conseguir soltar as rédeas, para poder conseguir soltar as pontas. Sim. Ele o tempo todo tem que ficar, não só ele, né? Mas tem que ficar falando assim, olha, solta, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Por quê? Ele tem muita facilidade em tomar a frente, em delegar as coisas, em chegar aqui, olha, você faz isso, você faz aquilo, é pra fazer assim, assim. Eu já sou o tipo de pessoa que eu prefiro e gosto muito dos bastidores. Então ali eu consigo me desenvolver muito melhor. Agora, quando tem que tomar a frente, é diferente. Então, o que que me ajudou? Em primeiro lugar, eu precisava entender ele. Por quê? Você falou do liderar junto. Sim. Para poder liderar junto, enquanto eu estiver puxando para um lado, ele puxando para o outro, as coisas não vão se resolver. Sim. Então, para mim, o que que eu fiz? Eu precisei entender como ele funcionava. Eu precisava entender como eu funcionava. Porque nós não somos iguais, nós somos opostos. Em tudo. Respeitar o chamado um do outro? Não é respeitar um chamado, é eu entender como ele funciona. Quando ele fala algo, quando ele determina algo, quando ele planeja algo, aquilo que bate e testifica dentro de mim, ok, a gente segue, mas e quando não bate? Sim. Eu não posso tomar a frente dele porque eu reconheço que ele é o pastor Amém. da igreja Amém. e ele é o meu marido em casa. Amém. E se eu for bater de frente toda vez que eu não concordar, aí o negócio não vai dar certo, porque não vai. Olha nessa câmera aqui que tá ensinando algumas mulheres, não é isso? As mulheres de Deus, vocês estão ouvindo aqui, né? Ó. Porque isso não vai fluir nem na minha casa e nem aqui. Então tem todo um jeito de falar. Aquilo que eu não concordo, eu preciso falar. Sim. Porque eu creio que o Senhor nos dá direções para que eu possa mostrar para ele, às vezes, algo que ele não está enxergando. Sim. Então, essa questão de ceder, ela é importante. Não que somos perfeitos, porque muitas vezes acontece de eu puxar para um lado, ele puxar para o outro, mas chega uma hora que as coisas elas precisam se equalizar. Então, alguém precisa ceder. Amém. No que diz respeito a pessoas, a amar pessoas, no que diz respeito a acreditar em pessoas, eu nunca vi alguém para acreditar em pessoas como ele. Então, ele me puxa para isso, porque ele me faz ver sempre o melhor nas pessoas, porque eu sou tendenciosa a ficar com o pé atrás enquanto eu não conheço. Sim. Então, para eu poder confiar, para eu poder te ter do meu lado, eu preciso confiar muito em você. Sim. E ele, logo de cara, ele já confia, ele já acredita. Então, assim, ele me puxa para esse lado, em acreditar nas pessoas. E eu tento, do meu lado, puxar ele pro outro lado, assim, olha, calma Pra ser mais aí, prudente. vamos devagar, vamos com prudência, entende? Sim. Então, assim, acredito que seja mais a questão do equilíbrio mesmo. E cada um saber o seu lugar. Porque se eu quiser ficar acima, sobre ele, não vai dar certo. Tá aqui Jéssica que me ensinou, viu, gente? Que equilíbrio é sempre que vence, não é isso? O equilíbrio é o que vence. Então, eu equilibrando o jogo aqui, a parte que tem pode mais fazer a sua equilíbrio é que pergunta. ganha. Fica à vontade. E como vocês fazem para equilibrar tudo isso em casa? Ixi. Aí é que tá. Porque tem Apertou mais. igreja, Acho mas que- tem as questões familiares também. Muitas. Acho que existe uma graça disponível pro chamado, né? O Senhor, ele nos dá meios para a gente poder administrar. Até a questão da liderança, eu acho que o que é importante é a gente ter um suporte e líderes que nos ajudem. E eu acho que um líder, ele tem que formar pessoas. E tá tudo bem se a gente errar em alguma coisa e a gente for corrigindo as coisas. Mas existe uma graça disponível para nós, eu acredito muito nisso, Sim. na qual nos ajuda a passar por isso, tanto em casa quanto dentro da igreja. Porque a verdade é que em casa nós continuamos pastoreando, né? Nosso primeiro pastoreio é na nossa casa, né? Sim. Amém. Nós temos filhos, temos problemas de casais, temos a vida como todo mundo tem, Familiares. mas a gente acaba aprendendo a administrar um pouco isso. Pra gente é um pouco complicado a gente separar um pouco a igreja de casa, mas a gente tem aprendido muito bem a fazer O isso. começo foi mais difícil, O começo né? foi mais difícil, mas hoje a gente consegue administrar bem. É claro que os assuntos surgem até porque a gente precisa decidir coisas e até a questão da opinião dela para mim é muito importante porque ela é meu equilíbrio, mas eu acho que
a gente aprende a dosar. Eu acho que existe como eu disse, uma graça e uma unção para isso, assim. Amém. Até porque dentro do nosso relacionamento em casa, a gente tem personalidades diferentes, né? Então, geralmente, quem recua sou eu administro a situação. Belinha também é muito tranquila com isso, Matheus também. Então, a gente acaba se tornando uma extensão. Não tem como a gente separar a nossa vida pessoal do ministério. Sim. A nossa vida é o ministério. Amém. Então, ela se torna uma extensão dentro de casa. Não É tem porque normalmente as pessoas na rua, ou até então as ovelhas, falando assim, os membros, eles imaginam o pastor a todo tempo não sendo uma pessoa comum e normal. Voando. E o pastor voando. não, tipo assim, ó, o pastor tá em casa, nesse momento eu vou ligar pro pastor porque o pastor tá lendo a Bíblia. Ele vai falar pra mim qual é o versículo que ele tá lendo. Não, o pastor às vezes tá assistindo um jogo de futebol, por exemplo. O pastor tá trabalhando, o pastor tá cuidando da sua esposa, dos seus filhos. O pastor também é aquele que dá uma voltinha com a cachorrinha no prédio, o pastor tá namorando, então, meu, não tem, o pastor tem uma vida comum e normal igual a todos. E como o senhor falou, tem a extensão, né? Lógico, porque até a igreja, ela leva esse assunto também para casa, até porque é o mesmo espírito que está na igreja, é o mesmo espírito que está dentro da nossa casa, está dentro de nós. Então, eu acredito que isso sempre acontece. Mas, só para fechar, como liderança e líderes, o senhor quer deixar alguma frase aqui para aquele líder? Deixa eu só concluir uma coisa que você falou, você está falando e eu estou pensando sobre isso, né? Certo. O sonho de um pastor é que a igreja ela seja disciplinada espiritualmente. Porque o pastor ele sabe que uma igreja que conhece a palavra e que se move em dons no espírito vai ser uma igreja poderosa e ela vai avançar e vai crescer. Amém. E é claro que pelo menos eu, tá? Eu tenho exigido muito de mim essa questão de orar, de ter um tempo com o Espírito Santo, até mesmo de leitura, porque culturalmente a gente tem dificuldade com isso. E a gente pensa, como é que a gente pode cobrar a igreja de algo, sendo que a gente mesmo não faz, né? Sim. Então, acho que a gente, como líder, a gente precisa puxar o carro e ser uma inspiração para as pessoas. Sim. Então, a gente precisa se esticar para poder esticar as outras pessoas, sabe? Então, acho que o peso, e aí eu digo um peso de responsabilidade que os pastores e a família dos pastores têm, por mais que a gente fale, a filha de pastor não é pastor, mas ela faz parte de um ambiente onde ela vai ser esticada junto com os pastores, porque ela está inserida ali. Com certeza. Não tem como ela não ser, entendeu? Amém. Então a gente acaba tendo uma vida um pouco mais diferente, até porque a vida do ministério, e aí eu não estou falando só pastores, estou falando de auxiliar, dos líderes, vocês mesmos, é uma vida que aos poucos a gente vai entendendo que é uma vida de nós abrirmos mão. É uma vida de entrega. A nossa agenda pessoal, ela nunca vai estar acima da ministerial. Por mais que a gente fale que não, é claro que a gente tenta manter um equilíbrio, mas a gente, ter um coração voltado para isso, a gente sempre vai priorizar isso. Até porque a gente não tem como separar. Eu sou pastor aqui na igreja. Na minha casa eu deixo de ser pastor. Não. Quando eu tô aqui na igreja, eu sou a esposa do pastor. Mas chegar na minha casa, eu sou a esposa. Só sou esposa. Eu sou mãe. A gente não tem como separar. Por quê? A gente tá lá em casa, a gente acorda de manhã. É claro que às vezes a gente evita. Dá um determinado horário, a gente começa a atender. Na hora que você começa a atender aqui, você começa a responder, as respostas também vêm novamente, né? Sim. Se você não para poder fazer as coisas de casa, ali você não vai sair de perto do celular. Então, assim, não tem como separar. Tudo é envolvido. E isso vai impactar, sim, na família. Isso vai impactar na situação dos meus filhos, porque eu tô fazendo algo aqui com ela e, de repente, tem uma ligação de alguém que tá precisando de alguma coisa. Ou então eu tenho um evento para poder levar a Isabelle, e tenho um evento na igreja e tem outra coisa para poder fazer com o meu filho. A gente vai ter que dar conta. Então, a gente não tem como ser três tipos de pessoa. Eu sou uma. E eu carrego o chamado. E esse chamado, ele vai comigo para onde eu for. E é bom demais. Sim. A verdade é que chega no final do dia,
A gente se sente privilegiado. por A vida do crente não é um morango, vocês estão ouvindo aí, né? Mas eu vou falar só uma coisa pra vocês. Se a vida do crente já não é um morango, imagina a vida dos pastores. É isso aí. Não é Meu fácil. Mas Deus do céu. Mas É top demais. Tem muitas coisas boas que a gente vê. Cara, você me pediu pra mim falar alguma coisa a respeito de liderança. Eu não tenho uma, Aqui, eu não ó. tenho uma Aqui, ó. frase pronta pra isso, mas eu acho que você ser líder, e não importa se você tá no ministério ou se você tá na sua vida profissional ou acadêmica, eu acho que a maior inspiração de liderança é Jesus, Amém. na qual ele ensinou a gente a liderar servindo pessoas. Porque quando você serve pessoas, Lelê, automaticamente as pessoas vão te servir. Amém. Sim. Automaticamente, quando você respeita as pessoas, elas vão respeitar você. Amém. Quando você vê autoridade em áreas de pessoas e você escuta elas, automaticamente elas vão te ouvir. Amém. Então, eu acredito que ser líder é você estar disponível para as pessoas. É você ser um centro de, não só de distribuição, mas um centro acolhedor. Amém. Onde você vai ensinar as pessoas que servir é aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E isso eu tô falando tanto aqui quanto na nossa vida profissional, entendeu? Nosso maior líder, né? Você é um exemplo de Amém. servir. Você tá lá nas suas empresas, você sempre tá servindo, as pessoas te admiram por isso. Amém. Não é pelo que você tem ou por aquilo que você faz. Eu acho que uma liderança opressiva, ela tem um prazo curto. Sim. Sim. Agora, uma liderança baseada em servir, ela é uma liderança longa. Bom, Acho que é certeza. isso. Então, E eu qual a queria fazer próxima? mais uma pergunta, né? Nós chegamos a 100 membros. E o que vocês esperam agora para a próxima fase? Como vocês vê esse crescimento da igreja? 100 membros, Verbo da Vida, bairro do Limão, hein? 100 membros. Lembrando que a gente era em 5 Uma área num de quintal. 60 metros Num quadrados. quintal, e Ah, depois o a gente foi quintal. para uma área de 60 metros É quadrados. verdade. Na verdade, vou falar o que tá queimando dentro de mim. Eu acredito que os próximos passos agora é a gente dobrar a capacidade dos cultos, porque as pessoas estão vindo. O nosso desejo é ter um segundo culto no domingo e a gente poder usufruir e poder aproveitar um pouco mais da estrutura da igreja. Porque as pessoas têm demanda, não sei se eu posso dizer isso, mas a Bíblia diz que os campos já estão prontos, né? Sim. E eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai aumentar. O meu desejo é a gente chegar logo nos 200, alcançar mais pessoas aqui no bairro e a gente poder avançar. Inclusive, a gente já tem falado, a gente tem orado e tem confessado, estamos criando isso no mundo espiritual para que ele se torne natural. Deus está trabalhando já para que a gente possa mudar de prédio. Eu sei que a gente já terminou a reforma do prédio, inclusive eu convido vocês a virem nos visitar, a gente tem uma estrutura top. Dia do culto, qual é o dia do Os culto, cultos horário? aqui é terça-feira às 20 horas e Sim. domingo às 10 horas da manhã. A gente tem uma estrutura muito compacta, mas estrutura na parte da nave, com bons instrumentos, tecnologia. Os pais podem trazer os filhos, né? A gente tem uma área de DI, de kids, de 200 metros quadrados, onde tem brinquedo, ping-pong, tem uma monitores para correr, os monitores estão treinados para poder Legal. cuidar dos seus filhos, inclusive tudo monitorado. Você da nave, você consegue monitorar os seus filhos, o que está acontecendo ali. Eu acho Automaticamente está passando o culto, mas você também está enxergando seu filho brincando lá embaixo, né? isso Com aí, os monitores. Isso é aí. muito A bom. gente, Muito bom. a gente tem prezado por isso, fora as estruturas de apoio que a gente tem, né? Mas eu acredito que em breve a gente vai estar mudando do prédio, afinal, o Senhor nos chamou para a gente poder abençoar as pessoas, né? Amém. Eu acredito que vem muito trabalho pela frente. A gente não vai parar, a gente vai avançar, a gente vai crescer e vamos ver até onde isso aqui vai dar. Amém. O Pod na Visão é um podcast hoje voltado para os jovens, né? Na realidade, a gente tem o Jovens na Visão, que todo segundo sábado tem culto aqui na igreja, né? Verbo da Vida, bairro do Limão, mas voltado para os jovens. Sim. Com pregações para os jovens, com louvores para os jovens, com muita comunhão para os jovens, né? Interação, vamos falar assim, muita trocada de ideia, bate-papo. Cara, é sensacional. Vale a pena você vir. Inclusive, quem formata o culto são os jovens, né? São os jovens, exatamente. Os jovens são. Tudo Eles idealizado por lideram esse culto. Então é muito bacana, é muito legal.
ver o que o coração deles entregue ali naquele momento. Então, eu faço esse convite para você, jovem, também, tá vindo aqui todo segundo sábado do mês, Às 20 horas. né? Receber muito da palavra de Deus através do jovem, que é a nossa visão, Sim. que é a nossa força, que é a nossa locomotiva. Mas, como que o jovem enxerga um chamado, pastor? Como que ele descobre o chamado dele? Uau! Na verdade, são convicções. Talvez nem todos explanem o desejo que eles têm. Porque eu não acredito que o Senhor, ele vai chamar alguém que não nasceu para aquilo e que não arda aquilo dentro dele. Eu acredito que o Senhor vai chamar. É claro que às vezes você escuta pastores, ministros de outros ministérios falando, não, eu não queria, mas aí o Senhor, ele me colocou aqui na força. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus de amor. Sim. E afinal, inclusive, nós temos o livre-arbítrio. A gente toma uma decisão, né? E eu acredito que quando nós entramos num chamado, a gente fica completo, porque o Senhor nos fez para aquilo. Amém. E eu acredito que o chamado arde na pessoa. Por mais que talvez elas não falem por segurança, por convicção, a gente vai amadurecendo e vai entendendo que a gente precisa tomar a nossa posição em nosso lugar. Eu acredito que existem convicções dentro de nós, na qual a gente vai se encaixando. E se a gente confiar no Senhor e a gente ouvir a voz do Espírito, as coisas vão nascer. Porque eu acredito que não são homens que nos promovem. Quem nos Amém. promove é o Senhor através de homens Amém. sensíveis ao Espírito, É o Senhor. que não possuem egos, onde promovem pessoas. E é o meu desejo aqui Amém. do Verbo da Vida. É que daqui uns anos nós possamos promover pastores, enviando eles para abrir novas igrejas, jovens se levantando no seu chamado. Eu acredito que uma igreja saudável, ela faz isso. Amém. Nós não temos filhos espirituais para ter eles debaixo das asas. Amém. Eu tenho dois filhos naturais, Isabela e Mateus. Mateus tem 22 anos, ele mora em Tumbiara. Em um ano ele já morou em 3 cidades. Você voa agora. Glória a Deus. Você voa. Ele vai casar agora dia 19. Ixi, eu fui dar um spoiler aqui. Sim. Mas Já convidou todo mundo já. pior que Já não. tá todo mundo aqui, ó. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que os filhos, eles são flechas que vão muito mais longe que a gente. Amém. E eu acredito nisso nos filhos espirituais. Eu quero... O pastor Nelson, ele sempre fala pra mim, né? O pastor de Alphaville, que nos enviou pra cá. Ele fala pra mim assim, cara, eu ver você na minha frente, pra mim é sinal de orgulho. Amém. Eu entendo esse sentimento nele. Eu acredito que os jovens, eles vão ferver o chamado deles. Vai mais longe. E eles vão mais longe que a gente. Amém. Se a gente vai ter mais estrutura, porque você imagina, a gente com estrutura e capacidade para promover eles. Eles não vão estar sozinhos, como Sim. às vezes a gente começou sozinho. Às vezes a gente tem que tirar dinheiro de tudo quanto é lugar pra gente poder montar estrutura, comprar som, a gente fazer tudo. E eles não vão precisar fazer, porque a gente vai estar estruturado. Sim. Então a gente vai enviar eles preparados e a gente vai enviar eles com estrutura. Então eu acredito que chamado ele nasce e assim isso queima dentro deles. Eles só precisam começar a confiar no Senhor e ouvir a voz do Espírito. Eu acho E que é isso. também, Eu ia só falar, parênteses. ia falar isso. E para o jovem aceitar o chamado? Então, é assim. Nós nascemos para um propósito. Não é um propósito que é criado para É cada um isso de mesmo. nós. Amém. Nós nascemos para um propósito. Quando o Senhor tem um propósito, aquela pessoa já nasce com ele. Não significa que o propósito vai ser criado. Eu vou ver como a Jéssica vai ser para eu criar um propósito conforme a personalidade dela. Não. Amém. Então, os jovens inseridos aqui no Verbo da Vida do Limão, entendendo que eles já foram, que eles já chegaram aqui nesse mundo para um propósito, com essa consciência, Amém. conforme eles vão tendo relacionamento com Deus, ensinados e fundamentados na palavra direta para eles, da maneira de como eles entendem, da maneira de como eles vão se movimentar em relação a isso. Isso vai despertar dentro deles e vai aguçar o desejo deles buscarem em Deus Glória a Deus. o chamado. E uma coisa que tem que deixar claro nem todo mundo vai ser chamado nos 5 dons Isso ministeriais. aí. Amém.
Existem os 5 dons ministeriais, glória a Deus por isso, só que nem todo mundo é chamado. Então, interessante também é deixar claro para os jovens que aquilo que todos nós fomos chamados é para reconciliar as pessoas com o Senhor. Amém. Isso não significa que eles vão estar encaixados dentro dos 5 dons. Por quê? Porque senão a gente pode acabar frustrando os jovens. Pode estar sendo chamado A gente pelo pode Ministério de estar. Socorro. Sim, a gente pode, às vezes, estar chegando em algum jovem sem entendimento nenhum, falando a respeito de um chamado, e ele cria expectativa naquilo, mas ele foi chamado para aquilo. Sim. Você tem convicção que esse é o propósito para a vida dele? Sabe? Então, assim, a menos que você tenha muita convicção disso, só mostre para ele que ele está aqui para servir. Amém. Porque ninguém descobre chamado sem estar servindo. Isso aí. Glória a Deus. Primeiro nós servimos. Enquanto você serve, algo está sendo desenvolvido dentro de você e te equipando para quando você chegar lá no lugar onde o Senhor tem preparado para você, Te você desperta, está né? habilitado. É. Habilitado. Sim. O despertamento, Lelê, eu creio que tem muito a ver com o servir. Amém. Porque enquanto a pessoa não desperta em servir, em que momento que ele vai despertar para o chamado? Sim. Não tem como você se despertar para o chamado se você não despertar para servir, porque o Senhor não vai chamar ninguém sentado no sofá assistindo televisão. Isso aí. Entende? Aquele que vai ser colocado para fazer algo, aquele que vai ser chamado a atenção, aquele que vai ser reconhecido, é quem está trabalhando, é quem Quem está se mostrou fazendo. disponível. É disponível. Exatamente. Até porque a palavra ministro é garçom. Sim. Você tá para servir. Então você não vai cair no seu chamado se você não estiver pronto para servir. Sim. Porque existe uma ilusão que os bastidores, você tá no seu ministério, você tá viajando, você tá curtindo, você tá fazendo outras coisas. Não é isso. Não. Chamado você vai ter que estar pronto para desentupir privada, limpar banheiro, cortar a parede, Exatamente. entendeu? Você vai ter que estar pronto. Então, acredito que o Senhor não vai jogar ninguém de paraquedas num lugar antes dele aprender a servir. Nós já servimos muito, servimos Como eu muitos falei, pastores. A gente caiu, aí com que a gente caiu, pegou o bonde andando. A gente estava servindo. Sempre servimos. A gente sempre serviu, a gente estava com o coração entregue, rendido ao Senhor. Sempre servimos, sempre fomos semeadores do reino. E essas crianças, que a gente pode chamar de criança que hoje servem na mídia, eles estão servindo. Sim. Amém. Porque as crianças que servem na mídia hoje são os nossos jovens. Então, eles estão servindo. Então, foram criados para um propósito? Sim, foram. Sim. Qual é o propósito? O propósito é servir, meu amigo. É E isso aí. acabou. Agora, se você vai ter um cargo, se você vai ter um título, glória a Deus, o Senhor vai te colocar Isso é uma lá. consequência na qual o Senhor vai te pôr. Exatamente. Exatamente. E aproveitando, falando dos nossos jovens, eu quero convidar os nossos jovens. Agora, esse podcast é para eles, é deles, para que eles cresçam nessa visão, Show de bola. para que eles façam as perguntas para vocês. Bora. Queremos que vocês fiquem aqui mais 5 minutinhos, porque agora que vai Agora. ficar bom, viu? Porque agora é os jovens, certo? Esse casal aqui também é jovem, gente, mas vai vir os jovens pra Os cá. mais jovens. Os mais jovens. É isso aí. Bora lá. Fiquem com eles agora. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Nós somos o Pod Visão, nós vamos nos apresentar. Eu sou a Alicia, eu sou a Isabelle E eu sou a Sofia. e no episódio de hoje nós vamos entrevistar o pastor Newton e a ministra Renata. Ó, bati que deu certo. A gente vai direto para as perguntas e a gente vai batendo o papo mesmo. Sim, senhora. E aí a gente quer saber como que foi a experiência de vocês liderando os jovens. Nossa. Uau, A gente estamos tá falando, falando de peraí. quantos anos atrás? Ai, Muitos. Eu acho que... Muitos anos Peraí, a atrás. Bela tem 15, acho que uns 20. Meu Deus. O primeiro foi na Igreja do Evangelho Quadrangular. Em outro ministério. Não, antes foi em 2007. Vai Começamos em 2007 na Igreja Sara Nossa Terra. Foi, no meu caso, foi a minha primeira experiência como líder de jovens, Que legal. quando eu tinha uma célula com algumas mulheres. Newton tinha célula com algumas mulheres, com adolescentes. Que hoje, inclusive, algumas congregam com a gente aqui. Sim, vamos abrir um parênteses aí, né? É. Nessa época, eu liderava a Lucélia Que legal. e A Lu? a Lu. A Lucélia, A a Martinha. A Martinha, Deus. que hoje tá vindo aqui na igreja também. Só que naquela época era todo mundo muito novinho, Sim. como vocês podem imaginar. Foi a minha primeira experiência. Para mim eu tive bastante dificuldade porque eu tava aprendendo essa questão de como que funcionava a igreja em célula e ao mesmo tempo liderando. O Newton tirou de letra logo de cara.
Mas foi desafiador, mas foi. Em seguida, nós fomos líderes de jovens na Igreja do Evangelho Quadrangular, no ano de 2008. E ali a gente fez barulho. Ali foi bem legal. Nós ficamos lá um ano. Revolucionamos o lugar Nós lá. revolucionamos aquele lugar. Fizemos cultos muito diferentes. A gente levou bastante puxão de orelha. Porque a gente pintava o cabelo de roxo. A gente fazia chover... fazer neve de isopor, porque a gente queria fazer umas festas temáticas. E só que ali era um pessoal bem diferente, porque na Sara Nossa Terra eram adolescentes, jovens com aqueles problemas em comum de escola, relacionamento com pais, enquanto que nós, quando chegamos na outra igreja, esses jovens eles eram um pouco mais velhos, envolvidos com outras coisas, então foi um pouco mais Era um lugar mais desafiador. periférico também, Sim. né? Periferia. E aí nós fomos para Hebron, que futuramente foi Verbo da Vida. Nessa época, quem pastoreava a igreja, o Senhor, seu pai, pastor Alex e Alessandra. E nessa época nós ficamos com jovens quase 2 anos. Um pouco mais, acho. Né? Foi quando eu engravidei da Isabelle. Ah, que legal. E aí, engravidei não, cheguei na igreja grávida da Isabelle e eu lembro que o nosso primeiro culto de jovens, a gente fez uma pista de dança preto e branco, lembra? Sim. E eu com um barrigão balada, assim da né? Bela, lá no chão, colando aquelas coisas no chão, foi bem bacana. Foi bem Agora, E antes não era tão normal isso, né? Nas igrejas, assim. Eu acho que nós éramos mais novos, né? Sim. Mais jovens, assim. A gente tinha mais uma pegada para lidar Mais com os pique. jovens. Mas eu acho que foi o começo, né? Nós erramos muito, aprendemos muito. Acho que a gente tem que dar valor pro início de tudo, né? Sim. Mas sempre foi muito bom, assim. Na verdade, eu acho que a gente sempre teve um estilo um pouco mais jovem, né? Sim. Inclusive hoje, para liderar a igreja, eu acredito muito no grupo dos jovens. Eu tenho falado isso pro Lele e pra Jéssica a respeito de força, né? Os jovens, eles dão a força, né? Eles dão a engrenagem para a igreja. E é por isso que a gente investe tanto tempo com os jovens. A gente acredita em vocês. Hoje, o Verbo da Vida Limão, as áreas de apoio, os departamentos, a maior parte são jovens. A gente tem feito um trabalho excelente. Mas hoje, eu acho que com essa nova geração, talvez a gente não conseguiria liderar jovens. Acho que existe eu volto a dizer, existe uma graça sim. para isso, um favor. Mas eu sempre gostei de lidar com jovens. Acho que a gente olhar para o futuro com jovens é muito legal. E nenhum tempo é desperdiçado. Não mesmo. Né? Existe um tempo para todas as coisas, né? Como diz a palavra. Então, houve o tempo de liderar jovens, houve meu tempo de liderar juniores, houve meu tempo de liderar departamento infantil, do Newton liderar diaconato, integração e por aí vai, né? Então, eu creio muito em tempo de preparação. Acho que a gente Aquilo tava sendo foi um preparado, tempo é isso aí. de preparação para entender como que funciona essa troca de... É a frase, né, do Rema, né? Tempo de preparação Sim. não é tempo perdido. Sim. É isso. Com toda certeza. Diga aí, Sofia. Bom, o que vocês imaginam para o futuro dos jovens da nossa igreja? Uau, eu tenho muita expectativa no crescimento do grupo. Eu acho que a gente vai ter um grupo muito grande ainda, com pessoas chegando, jovens entregando sua vida para Jesus, trazendo a família. O que eu falei na pergunta de Jéssica, jovens entendendo o seu chamado. Mas assim, eu costumo dizer nos cultos, eu sei que vocês talvez achem engraçado, porque eu envolvo vocês, mas eu sonho com um grupo de jovens encontrando o seu amor aqui, vocês se casando com outros jovens, tendo a mesma visão, constituindo família, se tornando adultos, sendo enviados ou ficando para ajudar. Eu acredito que não só o jovem, mas a igreja em si é uma grande família. Sim. Então, eu olho para vocês, eu olho o futuro da igreja. Então, eu acho que o que é mais importante hoje com os jovens é preparar vocês para quando vocês estiverem em nossos lugares, vocês possam fazer um trabalho muito melhor do que a gente. Então, o que eu vejo no futuro é isso. É vocês fazendo coisas muito maiores que a gente. Eu acho que o que eu posso inspirar vocês é ser ousados no Senhor. A gente pode todas as coisas no Senhor.
E o negócio que eu tenho é ser usado. Então, acho que vocês terem uma consciência de quem vocês são em Cristo, o que ele pode fazer com vocês e o que vocês podem fazer com ele. Eu acho que ninguém vai segurar vocês, né? A minha visão, na verdade, ela não é tão longe assim. A minha visão em relação a vocês é agora. Eu vejo vocês como luz do mundo. Nós somos os adultos, sim, somos. Mas quando eu vejo para essa geração de vocês que abre mão de estar em casa, abre mão de estar com os amigos, abre mão de festas, abre mão de momentos lícitos de vocês estarem descansando, passeando, para estar entregando algo ao Senhor. Então, vocês são luz. Porque vocês renunciam, vocês não estão vendo só os seus pais renunciarem, os seus líderes ou qualquer outra pessoa renunciando. Vocês mesmos já entendem isso. Vocês já sabem o que é renúncia. Até porque os pais de vocês dão um poder a tomar decisão para vocês, se vocês querem ou Sim, não, né? e vocês decidem servir ao Senhor. E decidir servir ao Senhor já faz toda a diferença. Vocês já fazem a diferença. Eu vejo diferença na Isabelle, no meio das amigas dela. Independente de onde ela está, eu sei que ela faz a diferença. Você na escola, onde você estiver, você faz diferença, porque vocês decidem a renunciar ao prazer de vocês, que é totalmente lícito, vocês podem escolher para poder servir ao Senhor. Então, assim, não tem dúvida, é um futuro de sucesso, vivendo a plenitude do Senhor. Brilhante. E ainda que venham desafios, ainda que venham Porque vão obstáculos, virão e virão com força. O que é importante é vocês estarem fundamentados. As estruturas da palavra dentro de vocês têm que estar levantadas, para que vocês possam suportar todas as coisas. Isso aí. Amém. Fofos, né, gente? Hello, people! Hello, people. Oi, gente. Eu tô com Oi, vergonha. filha. Gente, eu vou fazer uma pergunta, mesmo já sabendo a resposta, tá bom? Tá bom. Brincadeira, eu não sei não. Eu quero saber o momento que mais marcou vocês na caminhada, não só na caminhada aqui, mas da vida de vocês, ministerial, dentro e fora do Limão. São momentos diferentes. Eu vou falar algo. Eu acho que, ministerialmente falando, a gente vive tempos, épocas, estações. E toda estação tem algo legal, algo bom que nos marca, algo que... É como você falar a respeito dos filhos. Se você me perguntar e falar assim, qual é o momento mais especial, pai, que você viveu comigo? Na verdade, todos os dias são especiais. Porque todos os dias a gente vê algo novo, algo surgindo. Que nem agora, você vai ser tia, eu vou ser vô. E talvez esse tenha sido um momento épico da nossa vida, mas daqui a pouco vai ser o nosso bebê andando, comendo papinha. Então, assim, o ministério é a mesma coisa. No ministério a gente tem novidade, as pessoas chegando, aceitando Jesus, mudando a vida, falando as mesmas coisas que o Senhor fala, alinhando a palavra. Então, acho que é bem complexo a gente falar qual foi o momento épico da vida ministerial. Talvez a gente pode falar simbolicamente, falando foi o dia que a gente aceitou Jesus. Então que foi pode ser dentro do Limão. que foi dia 7 de setembro de 2007. 2007. 2007. Foi quando eu reconheci o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas a gente, no Senhor, a gente tem novidade de vida todos os dias. Então, até aquilo que é ruim se torna bom, a gente pode ver a mão do Senhor agindo. Eu acho que a gente tem... É meio complexo falar sobre Mas isso. eu tenho uma data. Renata Eu tem. tenho algo. Ela sempre tem. É que o que ele falou, sim, eu concordo com tudo. Nós temos essa novidade todos os dias são especiais. Cara, quando eu tô aqui na igreja, às vezes as coisas se levantam e eu escuto a minha mãe dando glória a Deus atrás de mim, isso me levanta, isso me alegra, e claro que isso mexe comigo. Mas para mim, particularmente falando, o Rema foi um divisor de águas. Porque ele mudou totalmente a minha forma de pensar. É claro que existe uma responsabilidade pessoal de cada um de fazer com que aconteça a metanoia, mas
O rema, ele foi um ponto crucial para mim. A maneira de como eu me via, a maneira de como eu pensava, a maneira de como eu agia, a maneira de como eu enxergava as coisas, as possibilidades e as impossibilidades, era de uma maneira. E eu estava com muita dificuldade de conseguir me encaixar nessa visão de palavra da fé, né? Na época que eu entrei na igreja Hebron, que depois foi Verbo da Vida. Mas quando foi no ano de 2014 que eu entrei no Rema, foi um divisor de águas. Quando você passa a se ver como Deus te vê, tudo muda. Sei. Então, quando você está acostumada a enxergar para você do mesmo jeito todos os dias, com a sua ótica, com aquilo que é limitado, com aquilo que não te faz avançar, você normaliza tudo. Mas quando você passa a se ver como Deus te vê, entender o que Ele acha a seu respeito, o que ele preparou para você, o que Ele fez por você, e você começa a receber isso, isso muda completamente o seu campo de visão e a maneira de como você se vê. Então, para mim, isso foi um marco. Por quê? Porque se não fosse isso, talvez hoje eu seria uma outra pessoa, totalmente diferente, com ideais pequenos, limitada, sem conteúdo, porque foi o Senhor, através da sua palavra, que transformou todas as coisas dentro de mim. A sua palavra revelada dentro de mim fez toda a diferença. Arrasaram, gente. Agora, só pra gente fechar bem rápido, do fundo do coraçãozinho de vocês, que eu sei que é bem grande, olhando pra aquela câmera, tá? Vocês vão falar um recado pros jovens, um de cada vez, por favor. Se Pode quiserem falar tirar em você. poupar aí pra ver quem vai. Então tá. Jovem, você é Mãe, forte. mãe. Eu tenho que fazer aqui. Microfone. Jovem, você é forte. Não se deixe levar por aquilo que vocês veem, aquilo que vocês escutam a seu respeito. Porque o Senhor é aquele que habita dentro de você. Ele te dá vida. Ele te faz forte perante as situações difíceis. E Ele é aquele que vai levar você para muito mais longe. Porque vocês são flechas que vão muito mais além daquilo que os seus pais, daquilo que os seus líderes têm feito. Amém? Um beijo. Uau! Ela é mãe, gente, escutem ela. Acho que para os jovens, nossa, acho que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para vocês. Talvez vocês vivam uma época de incertezas, tomada de decisão, mas sabe, se aproximem do Senhor. Não façam como a gente fez no passado. Escutem a voz do Espírito, as direções. Eu tenho falado isso para os jovens aqui. Ouçam a voz do Espírito. Considerem a palavra, sabe? Nós podemos poupar coisas da nossa vida na qual a gente não precisa passar se a gente for obediente às orientações do Senhor. Porque aí nós vamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável nele. Esse é o Amém. recado que eu deixo para E- vocês. Mais importante do que tudo isso, às vezes a voz do Espírito vai vir através da boca dos seus pais. É isso aí. Exatamente. Então obedeçam seus pais para que tenham longevidade de vida. Honre eles. Honre eles. Vocês viram, né, gente? Assim, escutem. Não quero falar nada não, só jogando no ar, assim. Mas eles são pais de 2 pessoas. E a voz, agora? Que voz? A voz. E a voz. E você, a voz. E É eu, isso. tia. Ponto importante. Mas é isso, gente. Eu olho pra essa ou pra essa agora? Pra essa daqui? Ah, tá bom. Gente, foi isso. Espero no fundo do coração que vocês tenham gostado. Deixem muito like de vocês. Se inscrevam aqui. Não Deixem só um comentário, muito importante. a gente tem que engajar, gente. Mas não só sigam aqui, sigam as nossas páginas também. Tanto no o Verbo da Vida, no YouTube também e no Instagram. Mas os jovens também, né? Porque é do fundo do coração um conteúdo, viu? E dá trabalho. É isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer vocês também pela participação. Obrigado, agradecemos. gente. Uma honra. É uma honra. Muito E a obrigada, Sophie? viu? Muito Coloca- obrigada pela participação de vocês. Eita, muito obrigada pela participação de vocês. A gente, né, presta bem atenção e entendeu tudo. Amém. Então tá bom. Deus Obrigada. abençoe Um vocês. beijo, viu? Tchau. Deus abençoe. Tchau.